Senhor presidente, senhores deputados, vamos fazer um armistício aqui em nome do bem da cultura do Paraná. E eu subo à tribuna essa tarde para convidar a todos para nos encontrarmos com nossa ministra da Cultura, Marta Suplicy, que estará em Curitiba nesta quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, para uma agenda muito interessante. E quero inicialmente cumprimentar o deputado federal Ângelo Vagnoni. Curitiba e o Paraná conhece, um dos grandes defensores da questão cultural. E ele é uma das lideranças do nosso partido responsáveis pela vinda da ministra Marta Suplicy a Curitiba. Como 2 anos atrás, o deputado Ângelo trouxe o ministro Juca da Cultura até Prudentópolis, Irati, toda a região de colonização ucraniana e polonesa do centro-sul do Paraná. Nós estamos muito contentes por receber a nossa ministra, essa que é uma das grandes lideranças da construção do nosso partido, foi prefeito de São Paulo, uma liderança também a nível das questões de gênero, e tem feito um trabalho excepcional nesse pequeno, curto espaço de tempo que ela está assumindo o Ministério da Cultura. A ministra Marta Suplicy estará inicialmente, ela, na sua visita, ela vai ter primeiro, ela vai assinar um ato de adesão ao Sistema Nacional de Cultura na Prefeitura Municipal de Curitiba. O local vai ser o Parque Barigui, às 11 da manhã. A ministra Marta Suplicy está ao lado do prefeito Gustavo Frutti, ao lado do presidente da Fundação Cultural, que é o nosso partido, Partido dos Trabalhadores, Marcos Cordioli. Nós estaremos presentes. Eu convido todos os deputados, inclusive os membros da Comissão de Cultura, a qual presido, para estarmos, então, junto com a nossa ministra, assinando com a Prefeitura de Curitiba a adesão da cidade de Curitiba ao Sistema Nacional de Cultura. Isso às 11 horas da manhã, no Barigui. Aproveitando esse momento, eu conversei com o deputado Edson Pracizic, deputado Enio, e nós vamos estar levando uma reivindicação do Parque Estadual de Vila Velha à nossa ministra da Cultura. Eu fui relator da Comissão Especial sobre o Museu de Paleontologia e Geologia de Vila Velha, deputado Marcos Pracizic, presidente, inclusive o prefeito Marcelo Rangel, quando era deputado, ano passado, participou dessa comissão, estava aqui há pouco. É uma luta a favor de Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, e o museu que tem uma importância estadual, nacional e internacional. E nós estamos fazendo uma solicitação à nossa ministra para que os recursos da Lei Rouanet de mais de 3 milhões de reais já aprovados para o museu, que o prazo de liberação desse recurso seja prorrogado. Porque o prazo venceu, como o museu atrasou, fizemos a nossa comissão especial por causa desse motivo. O governador Beto Richa tem que fazer reformas no prédio do museu, construído por Roberto Requião. Vai demorar um certo tempo e nós vamos solicitar que os recursos aprovados pela Lei Rouanet, nós possamos ter um prazo maior para não perder esses recursos. Então nós convidamos também o professor Bigarella, que estará nos acompanhando, junto com o deputado federal Ângelo Vagnoni, o deputado Edson Pracizic. Convido também o prefeito Marcelo Rangel, se ele puder vir, para que nós então façamos essa solicitação pessoalmente à ministra Marta Suplicy, para que ela olhe e dedique também recursos do Ministério da Cultura para o Museu de Geologia do Parque Estadual de Vila Velha. A ministra estará almoçando com o prefeito Gustavo Frutti, e à tarde, às 2 horas, Marta Suplicy estará no salão da FIEP, no auditório da FIEP, divulgando o Vale Cultura, que é um dos grandes projetos do governo da nossa presidenta Dilma. Esse projeto foi sancionado pela Dilma, presidente, em dezembro, e através desse projeto, todo trabalhador que tiver um salário de até 5 salários mínimos, ele terá direito a um Vale Cultura de R$50, um cartão Vale Cultura, como se fosse um Vale Alimentação. Ele poderá gastar mensalmente até R$50 em bens culturais, programas culturais, dos mais variados setores, poder um teatro, um cinema, comprar um CD e assim por diante. Fica a critério do trabalhador. O governo federal vai bancar R$45, desses 50 são recursos do governo federal.
O governo assina um convênio com as empresas interessadas, as empresas vão ter apenas o custeio da parte administrativa do Vale Cultura e o trabalhador terá descontado o seu salário no máximo 10% do Vale Cultura, ou seja, no máximo R$5, aqueles que ganham até 5 salários mínimos. O trabalhador que ganha mais de 5 mínimos, esse pode ter descontado uma porcentagem maior conforme a lei. Mas isso é um grande acontecimento, é um projeto que demorou um certo tempo de tramitação com o Congresso Nacional, de autoria legislativa, sancionado pelo presidente, que vai fazer uma grande transformação no nosso país. Para ter uma ideia, senhor presidente e senhores deputados, o Vale Cultura vai gerar uma injeção de 11,3 bilhões de reais por ano na cadeia produtiva da cultura brasileira. Nós muito falamos aqui na ascensão das classes sociais, na distribuição de renda, milhões, mais de 30 milhões de brasileiros que saíram de uma situação de miséria absoluta, aumentando seu poder aquisitivo, tendo acesso ao sistema bancário e podendo fruir também dos bens culturais. Isso é um avanço civilizatório. O ser humano não precisa só de alimentação, de abrigo, de casa, transporte, luz elétrica, água encanada, educação, mas precisa também ter acesso aos bens e à fruição cultural. Isso significa um avanço civilizatório de grande envergadura que aconteceu no Brasil. E nós sabemos que mais de 30 milhões de pessoas também passaram a constituir as chamadas novas classes médias, dando um vigor ao mercado interno, que é o responsável pela superação da crise internacional, pelo Brasil ter resistido muito bem a essa crise. É esse mercado interno pujante que se fortaleceu, principalmente nos últimos 10 anos de governo democrático popular, com a ascensão das novas classes médias e redistribuição de renda. Isso tem um impacto sociológico, cultural enorme, muito grande, que é uma das grandes mudanças que aconteceu no Brasil também. O povo brasileiro está mais altivo, de cabeça erguida, há um processo sociológico de autonomia, de emergência de um novo ator no cenário político brasileiro, que é o povo simples, humilde, que sempre foi abandonado e tratado como uma espécie de ser de segunda categoria. Emergiu esse novo ator com voz, com força, com sua vez, e essa é uma das grandes conquistas, sem dúvida nenhuma, do governo democrático popular que se inaugurou há 10 anos em nosso país. Então nós teremos, por último, à tarde, depois que ela sair da FIEP, a nossa ministra estará reunida com o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, reunidos aqui em Curitiba. Então, na sede do Museu Oscar Niemeyer, está acontecendo em Curitiba, no Paraná, a reunião de todos os secretários estaduais de cultura, do Fórum Nacional de Secretários, assim como existe o CONFAS, está fazendo, existe o Fórum Nacional de Cultura. Esses secretários estarão reunidos e a ministra fará uma palestra aos secretários de cultura, buscando a adesão dos estados brasileiros ao Sistema Nacional de Cultura que Curitiba vai aderir lá no Parque Barigui, que é uma questão extraordinária também. Eu tenho lutado muito aqui com os demais deputados da Comissão de Cultura para que nós criemos no Paraná o Sistema Estadual de Cultura para poder fazer parte desse Sistema Nacional. Assim como existe o Sistema Nacional de Educação, um fundo que é o Fundeb, assim como existe hoje o SUS, que é um Sistema Nacional, o Sistema Único de Saúde, que é um Sistema Nacional, como está sendo criado também o PRONASSE, que é um Sistema Nacional de Segurança Pública, está sendo criado o Sistema Nacional de Cultura, um sistema integrado, onde cada ente federativo, desde o menor dos municípios brasileiros, passando por todos os estados federados até a União, farão parte de um sistema integrado, financiado por legislação. Há uma PEC, a PEC 150, Congresso Nacional, que se for aprovada, a União vai gastar no mínimo 2% dos recursos orçamentários por ano com a cultura, os estados federados 1,5% e os municípios 1%. Nós temos uma emenda aqui que está tramitando para que o Paraná também faça adesão ao Sistema Nacional de Cultura, crie o sistema estadual, aliás já vem sendo criado, porque aprovamos aqui o Programa Estadual de Incentivo à Cultura e o Conselho Estadual. Mas falta concretizar o sistema e criar um fundo com 1,5% dos recursos, no mínimo, para a cultura, constituído o Fundo de Cultura. E uma série de inter-relações entre os órgãos federados e os municípios e estados federados que aderirem ao sistema terão acesso a uma quantidade muito maior de recursos da União para as questões que diz respeito aos bens culturais. Mas, senhor presidente, senhores deputados, aproveitando a vinda da ministra, eu estive ontem à tarde numa audiência com o presidente da Fundação Cultural de Curitiba,
é um companheiro do nosso partido, o prefeito Gustavo Fruit, com muita sabedoria, convidou Marcos Forgioli, que é muito ligado ao deputado Ângelo Vaione, foi assessor nesta casa no passado, para ser o presidente da Fundação Cultural. Eu pude conversar longamente ontem com o Marcos Forgioli. Ele veio uma ideia que nós transformamos em lei aqui nesta casa, da autoria da Comissão de Cultura, que é uma legislação única no Brasil. É uma inovação que aconteceu aqui no Paraná. Inicialmente, o governo estadual não compreendeu a nossa legislação, mas nós conversamos longamente, o governador vetou a nossa emenda, depois nós derrubamos a emenda por unanimidade, o governador entendeu, o líder do governo. É uma emenda única, é uma espécie de guerra fiscal a favor da cultura. Não que eu seja a favor da guerra fiscal, mas nesse caso é uma coisa muito excepcional. Paraná, para os senhores deputados terem uma ideia, o nosso potencial de arrecadação de recursos pela Lei Rouanet é de mais de 250 milhões de reais por ano. Mas os empresários que podiam transferir esse montante para projetos de cultura do imposto de renda, transferem no máximo de 15 a 20 milhões por ano. Por que isso? Há uma resistência no empresariado, não conhecimento da Lei Rouanet, certo medo, os contadores aconselham o empresário a não investir, a não transferir recursos. Isso traz um grande atraso para o nosso Estado. O governo federal possibilita a transferência de 200, 250 milhões por ano para projetos culturais e os empresários do Paraná transferem apenas 15 milhões. Então nós temos uma emenda que diz, é muito simples, diz o seguinte: o governo do Estado pode dar um prêmio para os empresários paranaenses que transferirem recursos, imposto de renda pela Lei Rouanet para projetos de interesse do Paraná. E esse prêmio pode ser de até 5% do valor do imposto de renda transferido em isenção de ICMS. Então, se um produtor cultural, um artista paranaense tem um projeto de R$1 milhão para captar recursos da Lei Rouanet, ele aprova esse projeto do Fundo Nacional, chega para o empresário paranaense e diz o seguinte: se o senhor me der R$1 milhão para o meu projeto, para a Lei Rouanet, o senhor vai ganhar do governo do Estado 50 mil em isenção de ICMS. Ou seja, é uma forma de atrair para o Paraná recursos do imposto de renda. Até 5%. O Conselho Estadual de Cultura e o Poder Executivo Estadual ele vai definir quais os projetos que vão ter um prêmio de 1%, de 2%, de 3%, de 4%, de 5%, conforme o interesse do Conselho Estadual. Aquele projeto que não costuma receber recursos pode ter um prêmio de 5%. O projeto que mais acontece é de 1%. Então, dessa forma, nós vamos gerar um impulso inicial para que o empresariado paranaense passe a transferir imposto de renda para projetos culturais de interesse do Paraná. Eu chamava isso, quando defendi esse projeto dessa tribuna, é o mesmo efeito do milagre da multiplicação dos pães. O governador vai dar um prêmio para o empresário de um determinado valor em isenção de ICMS, mas ele vai multiplicar esse prêmio por 20. Isentou 50 mil, não recebeu 50 mil, mas recebeu 1 milhão do imposto de renda, que é recurso federal para o Estado. Essa é a lógica. E esse projeto pode ser transformado em projeto municipal. Isso eu conversei com o Cordioli. Basta pegar, deputado Tadeu, o imposto municipal, o caso do ISS. E o Cordioli gostou muito da ideia e vai levar o prefeito Gustavo Fruit um projeto para Curitiba, aprovado na Câmara Municipal. Ou seja, ao invés de usar ICMS, que é o imposto estadual, a prefeitura usa ISS. Então, projetos de interesse do município de Curitiba, que os empresários curitibanos transferirem pela Lei Rouanet, eles podem receber um prêmio do município de Curitiba em isenção de ISS, assim como qualquer outra cidade pode fazer isso. Eu apresentei essa proposta quando fui candidato a prefeito de Ponta Grossa. Se eu fosse prefeito, já teria movimentando essa proposta hoje lá em Ponta Grossa, através do ISS, e criando também o Conselho Municipal de Cultura, uma série de legislação, emenda constitucional. Então, são assuntos dessa natureza que nos animam. E nós queremos, eu conversei com os demais deputados da Comissão de Cultura, fazer uma audiência com o governador Beto Richa, para que ele regulamente a lei que nós aprovamos, a emenda que foi aprovada na lei estadual, o mais depressa possível, para que possa vigir e que nós possamos fazer essa revolução dos recursos da cultura aqui para o nosso estado do Paraná. Eu vou usar o horário da aliança do PT, senhor presidente.
Vossa Excelência tem 10 minutos. Nós vamos aproveitar também a vinda da ministra para conversar com ela sobre a cultura da paz. Inclusive, amanhã eu tenho uma reunião no meu gabinete com algumas lideranças religiosas. Nós estamos trabalhando e aprovamos nessa casa um projeto que criou o Conselho Parlamentar da Cultura da Paz, que é a grande inovação, talvez, do século XXI. É talvez um novo momento da história da humanidade, porque toda a nossa história é uma história ambientada e fundamentada na cultura da guerra. Desde o sistema político, o sistema judiciário, tudo é fundamentado no combate, na disputa, no conflito. E a cultura da paz é uma forma de superar os conflitos através do diálogo. É uma coisa muito bonita. E é uma forma de olhar para o outro ser de uma forma diferente, com compaixão. E ela defende a tolerância entre os diferentes, inclusive entre as igrejas. Nós sabemos que, infelizmente, no Brasil, algumas igrejas estão acostumadas também à cultura da guerra, de forma subliminar. Porque apesar de pregar compaixão, ame ao próximo como a si mesmo, algumas igrejas são radicais demais. Elas são intolerantes com relação às outras igrejas e fazem um combate pelos fiéis baseado na cultura da guerra. Então, o nosso trabalho em Curitiba, aqui nesta casa, começou com algumas igrejas que estão lutando pela cultura da paz. Existe em Curitiba uma associação interreligiosa que congrega mais de 60 igrejas, as mais diferentes, desde de judeus, muçulmanos, cristãos, CNBB, evangélicos, protestantes, budistas, Vale do Sol, religiões de cultura de origem afro, religiões vinculadas ao budismo, das mais diversas formas de budismo. Elas se reúnem uma vez por mês, religiosamente, tendo uma igreja recebendo as outras uma vez por mês. E nós puxamos esse debate da cultura da paz e aprovamos um conselho formado por parlamentares, pela Comissão de Cultura, por todos os partidos representados na casa, por várias representações religiosas e pelos conselhos de segurança do menor, dos moradores de rua, das mulheres, comunidades tradicionais, para que esse conselho possa fazer uma luta pela paz. E desdobramentos importantíssimos acontecem no seio das comunidades mais pobres. Ponta Grossa, que é a minha cidade, nós temos uma experiência muito bonita de Conselho Regional de Segurança fundamentado na cultura da paz. E surgiu no Brasil hoje uma nova forma de superar conflitos, que é através dos negociadores, da arbitragem e da conciliação. Hoje existe uma espécie de carreira para árbitros, negociadores e conciliadores. Isso é até uma associação. Uma pessoa pobre que vive um conflito, uma ameaça de morte, um roubo, ela não precisa procurar mais um advogado. Ela pode procurar um negociador popular, um conciliador, que vai custar muito mais barato, não tem condição nem de pagar nada. E essa pessoa vai conciliar. Lá em Ponta Grossa a experiência é muito bonita. E o Pronace, ele vem fortalecer essa visão de segurança. Porque ele instituiu também os territórios da paz, onde o governo federal contrata mulheres pela paz, que são lideranças comunitárias. Elas recebem um salário por mês, um salário pequeno, para fazer a mediação de conflito. Então, esse tipo de mediação é muito mais de acordo com um país onde as pessoas mais pobres, vivem uma espécie de economia informal, têm dificuldade de acesso à justiça, de contratar um advogado, isso é muito caro. Então, esse conciliador de origem popular, ele vai resolver até problemas de homicídio. Com relação à droga, jovens que se matam por dívida de droga, ou por 1000 motivos, por uma cultura da violência. Então, na medida que se propagar no seio da sociedade brasileira essa nova cultura, nós teremos um avanço significativo no combate, na luta contra a violência. Porque o discurso contra a violência é um discurso atrasado, é o mesmo discurso de sempre. O discurso das elites, então, nem se fala. Lá em Ponta Grossa houve uma ruptura, deputado Enio, entre os conselhos populares e o conselho tradicional, comunitário, que só fala em repressão, em matar bandido, em ser eficiente em reprimir o crime, só fala em combate, e isso não resolve.
Grandes intelectuais brasileiros, inclusive eu cito um do PSDB, não se trata de uma disputa PT e PSDB. É bom lembrar às vezes que a verdade não está com os homens, está entre os homens. A verdade é sempre uma tensão entre verdades diferentes. O que não abdica cada um de nós de achar que a sua verdade é maior, e algumas verdades são mais fortes, porque representam talvez o interesse da maioria do povo. Então, o intelectual do PSDB escreveu um livro sobre a violência das cidades, onde diz exatamente isso. Tem que mudar o discurso da segurança. Para resolver, para avançar, nós temos que impedir que o crime aconteça. Para isso, o crime tem que ser estudado, compreendido. Vale muito mais a pena estudar a criminalidade de forma científica, sociológica, prevenir, do que gastar recursos monstruosos no aparato repressivo que às vezes produz mais violência. Não é que eu seja contra a repressão é necessária, mas tem que ser combinada com uma nova cultura, que é a cultura da paz, e experiências populares de comunhão, de superação de conflitos, estão brotando das vilas mais periféricas, mais pobres, e dando exemplo para fazer um novo discurso com relação à questão da segurança e buscar a cultura da paz. Eu levei ao Cordioli a ideia que eu faria em Ponta Grossa. Lá, quando eu fui candidato, nós dividimos a cidade em 22 bairros urbanos e 3 rurais, e eu propus a criação de um conselho de bairro em cada bairro desses. E esse conselho de bairro seria, ao mesmo tempo, conselho de saúde, conselho de meio ambiente, conselho de cultura, de esporte e recreação, conselho de segurança, e todos os líderes do bairro participariam, desde os padres, freiras, pastores evangélicos, protestantes, as mais diversas igrejas da cidade, da região, os funcionários com o médico do posto de saúde, a diretora da escola estadual, escola municipal, os empresários que podiam pegar uma lei como a que fizemos aqui e pegar os seus recursos, a sua empresa a favor do seu bairro, fazer um projeto cultural em comunhão com os seus operários da fábrica, ou com os trabalhadores que consomem no comércio, nos serviços, e haver realmente uma comunhão permanente e consensual que ia ajudar o prefeito a governar. E a prefeitura, uma vez por mês, estaria presente em cada conselho. Toda a política pública, saúde, segurança, seria discutida uma vez por mês, que é factível. São 22 bairros, 22 reuniões por mês. E mais 3 rurais. Então nós teríamos a participação comunitária permanente, inclusive das igrejas. Tem um intelectual suíço, deputados, tem deputados evangélicos aqui, que escreveu um livro chamado Religião para Ateus. Ele participou do seminário da Folha de São Paulo, que se repete todo ano, que é a Land Bottom, onde ele mostra que alguns setores mais avançados tem que haver um debate entre o mundo do espírito, das igrejas, e o mundo secular. Porque um aprende com o outro. O secularismo vai aprender com as igrejas, e as igrejas vão aprender com o secularismo. Eu acho, por exemplo, que algumas igrejas evangélicas têm que avançar ao nível do discurso dos costumes. São muito radical ao nível do combate a questões de costume. Então, esse diálogo é bom para todos os setores. Quando eu fui prefeito em 96, eu criei a assessoria parlamentar, a assessoria de assuntos religiosos da Prefeitura de Ponta Grossa. E foi uma experiência fantástica. É impossível superar o problema da droga sem a parceria com as igrejas. É impossível. Impossível. A Dilma não vai conseguir realizar a busca ativa se ela não tiver como parceiro pastores evangélicos, que são pessoas que nadam no meio do sofrimento do povo, com peixe na água, conhecem o sofrimento da população pobre, tanto que cresce as igrejas evangélicas por isso. Porque tem um diálogo muito forte, positivo com a população, mais carente principalmente. Então, sem os pastores, sem a igreja, nós não vamos conseguir avançar. E é um trabalho voluntário e gratuito, que exponencia o poder do Estado brasileiro. Então, a cultura da paz, eu levei essa ideia também aqui para a Fundação Cultural, que nós queremos levar ao governador, aproveitando o ensejo da visita da nossa ministra da Cultura, Marta Suplicy, para que nós possamos avançar. Porque a cultura, ela é permanente, ela está em tudo, está na saúde. Daqui o doutor Batista sabe. A pessoa compreender o corpo vale mais que gastar em remédio. Muito mais. Assim está na segurança, no meio ambiente, na educação, em tudo está a questão cultural. Então esse diálogo da cultura da paz, esses recursos colocados a favor da cultura são recursos que civilizam o país e melhoram todos os outros setores. E nós temos que aproveitar por isso essa vinda muito importante para Curitiba da nossa ministra Marta Suplicy. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados. Nós queremos